Filipenses, capítulo 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os falsas circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreus de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Diga, irrepreensível. Uau! Paulo era um santo. Não pode estar mentindo. Era um santo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Diga comigo, andemos de acordo com o que já alcançamos. A palavra que eu quero tratar com vocês esta noite, nos próximos 40, 50 minutos, é uma palavra refletiva, mas que é muito importante que venhamos refleti-la nesta esfera do ano. Olha quem está lá, o pastor Rodrigo, de Natal, bem-vindo, a pastora, seja bem-vindo, Potiguar. Aleluia. Mas é importante refletirmos essa palavra nesta semana de primícias, porque você pode pautar uma agenda pessoal. E essa é a minha ideia, que você paute uma agenda pessoal para 2022.
Eu sei que todo mundo basicamente pauta agendas, né? Uns conseguem as suas agendas até o final de dezembro e outros param. Agora, é importante que neste quesito você não pare. Você vá até o final. O Deus disse a Daniel, tu, porém, vá até o fim. Não importa o que vai acontecer para outros, mas tu tem que ir até o fim. E esta é uma palavra que serve a cada um de nós. Não importa outra coisa. Eu preciso ir até o fim nas minhas pautas com Deus. E esta é uma boa pauta. Que pauta é essa, pastor? A pauta de você amadurecer. Diga comigo. Amadurecer. No cristianismo moderno, mediático, a palavra amadurecimento, ela está em baixa. O conceito de amadurecimento, também, teologicamente, filosoficamente falando, está em baixa. Uma porque o que a Bíblia chama de maturidade espiritual, ela é muito mal compreendida, principalmente no Brasil, onde há uma teologia muito rasa em relação à maturidade, foi implantada ao longo da história. O Brasil não tem um histórico teológico como tem a América do Norte, a Inglaterra, inclusive a Alemanha, a Europa, como igreja, como nação. A nossa teologia ela é meia Frankenstein, porque ela é montada de vertentes variadas. E por ser de vertentes variadas, nós temos um pedaço de cada coisa, e as distintas denominações foram abraçando aquilo que lhes era mais conveniente, vamos assim dizer. E hoje temos, por exemplo, na mídia, no YouTube, por exemplo, a teologia calvinista é a que mais está preponderante, embora o calvinismo é em torno de 20% no mundo todo, de teologia calvinista, uns 20%, o arminianismo, como exemplo de contraponto, é muito mais extenso. E, mesmo assim, hoje, na influência de mídia, eu conversava com o pastor que esteve americano aqui, o Brian Brito, e perguntei a ele, conversamos sobre alguns calvinistas, ele disse que o mesmo problema é na América, sobre a questão de estarem ali perturbando a consciência do povo do Senhor. Então a maturidade ela sofre a perseguição das vertentes que eu considero e chamo inimigos da cruz de Cristo. Alguns por ignorância teológica, outros por perversões do coração, enfim. Mas desde os dias apostólicos, estes problemas, eles existem na igreja. Aliás, nós só temos o Novo Testamento, se não fosse as heresias e os problemas, nós nem teríamos o Novo Testamento. O Novo Testamento só existe porque existiram problemas. Então, em resposta aos problemas, foram necessários que se escrevessem livros. Antes, o primeiro evangelho canônico a ser escrito é o de Marcos, em 66 da era cristã, aproximadamente. Antes disso,
já existia o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas. Existiam vários evangelhos de origem gnóstica. Em resposta às mentiras de esses evangelhos apócrifos, é que Marcos vai escrever a sua primeira versão, porque ele é uma testemunha. Após Marcos, baseado em Marcos, vai surgir o Evangelho de Lucas, posteriormente Mateus e o último João, numa ardente expectativa de eliminar as mentiras do gnosticismo. Mas não eram só os gnósticos inimigos da fé cristã. Eram também os judaizantes. E os judaizantes, eles tinham, assim como os calvinistas, um apego à lei, um apego ao legalismo. E quando as pessoas se convertiam a Cristo, eles queriam circuncidar as pessoas e fazê-las cumprir a lei. Não só a lei cerimonial, mas a lei como um todo. E para a igreja gentílica, para nós que somos oriundos da salvação em Cristo e não temos contato com a lei como o judeu, o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da história da igreja, lá no capítulo 15 de Atos, determinou que nós gentios só temos 3 leis a cumprir. Coisa boa. 3 leis. Primeiro, deixar a idolatria. Se adora a Cristo, você não pode ter outro mediador. É Cristo, é Deus, o único caminho é o Pai. 2, deixem a prostituição e os pecados sexuais. 3, não coma carne sufocada. É uma mochilinha, quando você não podia comer picanha, ó, bandido. Tu não come picanha? Está em pecado, sem vergonha. Eu não sei por que eles botaram essa lei. Para mim não faz sentido nenhum. De vez em quando eu como uma morcilhinha, quando vou ao Uruguai tem as morcilhinhas. Eu não entendo essa lei, eu como. Como picanha com sangue. E é bom a morcilhinha. Castelhana é melhor ainda. Olha aí, ó. Só cutucar que eles pulam. Olha como ficou fácil para os crentes. Você não tem ido, você se purifica sexualmente, não é que tem que ser um monge, mas não trair as esposas, não ter sexo pré-conjugal, ter uma vida sexual, digamos, saudável, não pervertida. Pronto. O resto, celebre ao Senhor, seja fiel. Ser honesto é da própria natureza da palavra. Depois Paulo vai trazer algumas recomendações sobre isso. Honestidade, comprometimento, enfim. Mas isso é da própria natureza da salvação. Imagina o crente salvo, convertido, e ele não é honesto, ele é desonesto, mentiroso. Não combina. A própria natureza do Espírito nos ensina as verdades a ser seguidas. Dito isso, e por que lhes digo isso? Porque na igreja em Filipos, caso a igreja que eu estou estudando agora aqui para vocês, expondo,
Paulo diz assim: eu não me canso de novo repreender vocês com assuntos velhos. Bom, não me canso porque é bom para mim repetir e é bom para vocês ouvir de novo. Então também eu não me canso de pregar para vocês coisas que eu já preguei antes. Mas quando eu digo que a maturidade ela é algo que está em crise, é porque a igreja ela perdeu o discernimento e também perdemos o encorajamento à maturidade. Tem gente que acha que 40 ou 50 anos de igreja dá maturidade para uma pessoa. Não. Não é o tempo de igreja. Tem gente que nasce e morre dentro da igreja. E é uma criança. Paulo, por exemplo, e o autor aos Hebreus vão discorrer variadas vezes sobre o que é ser criança. E ele diz assim: olha, eu tenho que dar leite para vocês, leite, de novo, leite, porque vocês deveriam comer comida sólida, mas não dá. Por exemplo, os coríntios. Por que Paulo diz que os coríntios eram crianças? Porque eram briguentos. Eles brigavam por tudo. O espírito de briga, de partidarismo. Ah, eu sou de Paulo. E outro fala assim: ah, Paulo se converteu depois do meu apóstolo, eu sou de Pedro, cara. Meu apóstolo foi aquele que tem a chave. Fico pensando nos discípulos do Tomé, que iam dizer, né? Nessa hora os de Tomé ficavam meio quietinhos, né? E isso não é coisa de criança? Não é criança que fica dizendo assim: ó, meu pai tem um carro bom, melhor é o do meu pai. O do meu pai tem roda maior. Não é criança que faz isso? Havia poder, mas não havia crescimento de maturidade, não havia tamanho. Não havia grossura espiritual, não havia gordura espiritual, que é o que dá o peso da unção. Crentes amargurados, magoados. O próprio Paulo se arrependeu da dureza com que os tratou. Quando entregou aquele camarada para o diabo, depois diz: meu Deus, ele próprio vai analisar, e ele mesmo se pergunta se não foi duro demais. Por favor, recolham de novo aquele miserável lá. Claro que a miserável é por minha conta, mas tenho certeza que ele pensou. Tragam ao convívio de novo, praga. Claro, ele queria dormir com a mulher do pai. Queria não, estava dormindo nessa altura. E Paulo diz: há entre vós coisas tão perversas que até no mundo é difícil de encontrar. E vocês ficam se arrogando, ficam orgulhosos, ficam vaidosos e toleram isso. Ficam dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. E olha a vida de vocês. Vocês deveriam estar mais preocupados com a vida de vocês em amor do que ficar brigando. Outro,
Pregava um irmão e levava para fórum público para tratar coisas deles. Paulo diz assim: não há ancião entre vós, chame os anciãos e julgue esse problema. Irmão denunciando irmão. Agora nós temos o irmão lá do YouTube que denuncia os pastores que caem em adultério. Que Paulo diria dessa bênção? Você que é o denunciador de pastor pecador. Então o que eu quero te dizer? Estamos mal. Estamos mal. Mas essa noite eu quero te mostrar o valor da maturidade. O que Paulo disse a uma igreja como Filipos? Porque Filipos era uma igreja boa. Eu não tenho tempo para lhes contar quão boa era a igreja de Filipos. Mas estava entrando no caminho da discórdia, no caminho da carnalidade. E agora os judaizantes entraram por essa porta aberta. E Paulo, eu imagino Paulo, cara, eu digo assim: Deus, eu queria um dia poder ficar umas horas conversando com Paulo. Ia perguntar tanta coisa, cara. Eu ia faltar tempo. Só ia fazer a pergunta. Porque, cara, o cara preso tem que... Só notícia boa, né? Chegando, né? Que nem aquela que o Átila me manda quando eu estou na praia. E eu sou aqui. Jesus, obrigado. E aí ele escreve essa carta maravilhosa. E ele diz assim, vamos começar, bem rapidinho. Cuidado com os cães. Quem são os cães? Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. E aí ele vai dizer assim: porque nós que cremos pela fé somos a verdadeira circuncisão. Querido, quando alguém vier contestar a tua fé, considere ele um cão. Se a tua fé está na cruz de Cristo, ninguém tem autoridade para questionar a tua salvação. Você está me entendendo? Isso que Paulo está dizendo aqui. Eles dizem que vocês serão salvos por guardar lei. Eu lhes digo, nós somos salvos, somos a verdadeira circuncisão, porque cremos. A salvação não é baseada em obras, é baseada em crer ou não crer. A justiça divina não é baseada em obras, é baseada em crer ou não crer. Se crê, é salvo. Se não crê, já está condenado. Entenda, as pessoas não vão para o inferno porque adulteram, vão para o inferno porque não creem. As pessoas não vão para o inferno porque roubam, vão para o inferno porque não creem. Porque se cresce, o Salvador viria a ele, e o agarraria, e o salvaria, e o libertaria, e faria dele alguém de bem. Você está me entendendo? É meninice dizer para alguém: você vai para o inferno porque você peca. Ninguém, escreva isto, ninguém vai para o inferno porque peca. Vai para o inferno porque não crê. Porque quando você diz que aquele que vai para o inferno porque peca, você também se condena. Porque você também peca.
Você não vai para o inferno porque você creu no Salvador. E o Salvador te livrou do espírito da morte, do inferno. E o Salvador está te regenerando. Consegue entender? Então diga para o vizinho, vizinho, esse negócio vai pegar fogo. Eu vim para o culto de semente, não, hoje é domingo, dia da doutrina. Esse é um ponto teológico que está todo mundo confuso no mundo. As pessoas não sabem por que estão sendo salvas e nem por que as pessoas são condenadas. O juízo não é sobre ações, é sobre crer ou não crer. O pecado é removido do homem pela fé. Por isso que Paulo vai dizer assim: vocês judaizantes têm orgulho na justiça? E eu? Então eu não precisava ser salvo? Porque eu sou judeu, da tribo de Benjamim, sou fariseu, de fariseus, tenho linhagem de fariseu, estudei com Gamaliel. Quanto à lei, irrepreensível. Ô louco! Eu estou repreensível na graça. Imagina na lei, eu estou perdido. Eu não consigo guardar os 3 mandamentos ali da graça. A murcilha me derruba. Para de olhar para mim que eu sei que você já comeu a murcilha, bandido. Maldito, por que você está aí no purgatório? Não resistia à murcilha. Da salgada ou da 12? Da salgada, a 12 é para os outros. As 12 come Jesus. O Nutella. Imagina Paulo. Paulo irrepreensível. Meu amigo Paulo era de Assa e Aurora. Cara, um cara irrepreensível, a não ser que eu li errado ali. Mas isso que está escrito. Então para que Paulo precisava da salvação? Porque ele não tinha fé. Ele tinha obras, mas não cria. Ele só creu quando foi derrubado o cavalo. Ai, Senhor meu. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ai, agora eu creio. Tá bom. Sabe quantos tem aqui melhores que Paulo? Todos vocês são melhores que Paulo. Porque vocês não precisaram ser derrubados de cavalos para crer. Vocês creram porque alguém falou. E você diz: eu creio nesse Jesus. Alguns de nós se converteram ouvindo até heresia. Mas quando falou Jesus, eu creio. E entrou para dentro. Paulo não. Paulo precisou ser derrubado do cavalo, porque ele confiava demais na justiça própria. Paulo sabia que era justo na lei. E Deus o chamou para o caminho da maturidade. Disse: eu vou te ensinar a me conhecer. E esse é o teu desafio para esse ano. Coloque na sua agenda. Todo ano eu coloco na minha primeira página: Senhor, que este ano eu possa te conhecer um pouco mais. Eu não quero saber da lei, eu não quero saber de obra, eu quero te conhecer um pouco mais.
Porque quem conhece um pouco mais Jesus, ele é automaticamente transformado por ele. Eu não quero te conhecer na Bíblia, não me malinterprete. Eu não quero te conhecer na letra. Eu não quero te conhecer nos livros. A maioria dos pregadores modernos, eu sei o livro que eles leem. Porque eles pregam um livro que estão lendo. Eu quero te conhecer no meu espírito. Eu quero te conhecer sem letras. Eu quero te conhecer aqui dentro. Aqui dentro eu quero te experimentar, te sentir, me entregar, me deixar transformar. Por quase 35, 40 anos a igreja não tinha um Novo Testamento. E como é que eles conheciam Jesus? Aqui. Aqui. Tem muita gente que mal sabe juntar duas letras para ler. Mas eles têm uma vantagem sobre nós. Eles conhecem Jesus aqui. Nunca subestime o conhecimento pessoal de Jesus. A palavra é uma orientação eterna. Eu amo sua palavra. Mas eu não conheci Jesus na palavra. Eu vi alguém falar de Jesus. E foi aquela palavra que entrou no meu espírito e se suscitou um sentimento inexplicável. Uma semente que nunca saiu do meu espírito. Errei, caí, me levantei, me sujei, voltei a me limpar. Passaram anos, desde os meus 14 anos, aquela semente nunca saiu do meu espírito. Porque sempre esteve lá plantada. Porque veio da parte de Deus. E entrou quando eu criei naquilo. Eu não entendia aquilo. Mas eu criei porque havia algo tão poderoso naquelas palavras, simples e singelas. Mas o nome Jesus fazia uma diferença em mim. Eu não era capaz de ser santo. Eu não era capaz de ser forte. Eu não era capaz de ser como muitos gostariam que eu fosse. Mas havia uma coisa dentro de mim. Cada vez que eu ouvia esse nome, eu sabia o poder dele. Algo fazia para mim diferença. E quando Paulo diz, eu quero conhecê-lo, eu não quero conhecê-lo na justiça própria. Se fosse na justiça própria, eu já o conhecia. Na justiça própria, eu sou perito. Então ele diz assim, toda essa santidade própria. Porque ele disse irrepreensível, gente, deixa eu lhes explicar. A lei de Israel é uma. A lei dos fariseus tem quase 280 mandamentos a mais. Paulo está dizendo quanto à lei do meu povo, tudo ele guardava. A Torá, o Talmud e mais todos os códigos farisaicos. E ele diz, isso que me causa orgulho, isso que me causa alegria, isso que me causa prazer, isso que quando eu chego num plenário do Sinédrio, as pessoas se levantam para me saudar. Doutor Paulo, isso virou cocô, virou lixo. Porque
porque eu descobri algo mais sublime. Algo simples, mas sublime. Conhecer a Cristo. Conhecê-lo mais. E você acha que você o conhece? Não conhece nada. Se você andar 1000 vidas, de 100 anos cada uma, você não ia conhecer uma uninha de Cristo. A gente vai conhecendo e conhecendo, e Ele é surpreendentemente insondável. Uau! Eu acho que eu vou parar. Está na hora de parar. Fecha os olhos bem fechados. Eu estou tão embriagado aqui, meu irmão. Dá vontade de deitar nesse piso aí e botar o Jesus tocar música. Então Paulo diz assim, e sabe, eu quero conhecê-lo. Olha a loucura que ele quer. Ele diz assim, ele já o conhecia um pouco, ele disse, mas eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecê-lo no nível quando ele morreu. Não são fáceis. Jesus é Deus, tá? Eu quero conhecê-lo agora na morte. Eu quero me identificar com ele. Eu quero experimentar o que ele experimentava lá, no sentido, eu entendo o que Paulo quer dizer. Eu quero estar com ele. Paulo está falando aqui do quântico. Eu não podia estar com Jesus no linear, porque já morreu. Mas a morte de Cristo, ela é presente sempre. Por isso que Paulo vai nos dar a doutrina do tome a ceia em memória. Então, quando nós tomamos a ceia, nós deveríamos querer o mesmo que Paulo quer, me identificar. Deixar que a obra da morte opere em mim. Por que Paulo está dizendo isso? Porque é a obra da morte que nos mata. Então Paulo, o justo, o irrepreensível, descobriu em seu corpo e em seu ser coisas que o perturbavam, e agora ele está dizendo, eu preciso morrer. E para mim morrer eu preciso te conhecer. E eu preciso te conhecer na cruz. E eu preciso te conhecer na tua morte. Eu preciso descer ao inferno contigo. Eu preciso ser liberto de algumas coisas. Ah, como eu preciso de ti, Senhor. Há pouquinhas letras tinha dito, eu era perfeito para a lei dos homens. Mas essa lei dos homens é justiça de carne. É obra de carne. É que aquele cara que jejua 3 dias na carne, jejua passando uma fome desgraçada, mas ele está com orgulho aqui em cima, porque está nos 3 dias da carne. Paulo diz, essa justiça não serve mais para mim. Eu quero conhecê-lo, morrendo de verdade, experimentando essa morte que me mata, que mata o imatável, que destrói o destruível, que quebra o inquebrável, que transforma o intransformável, de calamaçu. É aí que eu quero te conhecer, meu Deus. Por isso que quando ele vai um pouquinho mais para frente nessa palavra, ele diz, gente, eu sou apóstolo de você.
Mas eu ainda não alcancei a perfeição. Gente, eu ainda não cheguei lá. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, não. Gente, eu ainda sou imperfeito. Ora, agora há pouco ele estava dizendo, na carne, eu era perfeito. Na carne, muitos são perfeitos e se orgulham. Jesus quer saber se você é perfeito no Espírito. Porque a perfeição da carne, ela soma para você. A do Espírito para a vida eterna. A da carne morre contigo. A de Cristo te afeta na eternidade. E afeta a eternidade. Canta alguma coisa aí, Jesus, para mim tomar uma água. Não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro. Uau. Uau. Que lindo, que lindo, que lindo. Então Paulo diz assim, eu não tive. Olha, parece um retrocesso, né? Na lei eu era perfeito. Agora, na fé, na santidade da fé, na maturidade da fé, na perfeição da fé, eu ainda não cheguei lá. Eu vou chegar, mas estou indo. Então, você tem que identificar, querido, em que nível você está. Em que nível? Paulo se considerava maduro. Estou no nível maduro. Mas maduro ainda não é ancião. Maduro é o começo, é a transição da mocidade para a entrada nos estágios da sabedoria do homem já cabeça branca. Digamos que Paulo está dizendo, eu estou começando a virar cincentinho, quarentinha aí. Agora, muita gente está no nível criança. No nível brigando com o ministério. Eu não me junto com os fulano, porque sede. Vai criar vergonha. Vai amadurecer, meu irmão. A igreja precisa de homens maduros. Ou querer ser melhor um que o outro. Gente, depois que você conhece a Cristo, Paulo podia dizer, ele disse, se é para ficar orgulhoso da carne, na carne eu tinha orgulho. Mas aqui na fé,
Na fé, o meu orgulho é Cristo. Ele diz: nós que nos alegramos em Cristo, nós que nos orgulhecemos em Cristo. A minha coisa a me orgulhar é a cruz de Cristo. Então, veja qual é o seu nível. Qual é o seu nível? Não é quanto tempo você tem de igreja. Não, qual é o seu nível de maturidade? Não importa qual é o seu nível, que só cresça. E Paulo disse: eu ainda não cheguei lá. Mas o que o Senhor faz? Eu esqueço. Diga para o vizinho. O segredo de Paulo, ele era bom de esquecimento. Tem gente que não esquece. Deus esquece. Deus assim diz: dos teus pecados nunca mais me lembrarei. Sabe quem não esquece também? É o diabo. O diabo nunca esquece. O diabo, ele é autor daquele filme lá. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Aquele é o diabo. Ele sempre vai te lembrar o verão passado. Ele sempre vai te lembrar das coisas ruins. Mas Jesus disse assim: e dos teus pecados nunca, jamais me lembrarei. Então, Paulo diz: eu esqueço. O que ficou para trás, não tem como voltar que está feito, está feito. Por mais que você tente colar o vaso, está quebrado, meu irmão. Olha, amor, colei o vaso que quebrei com a bola bonitinho, olha. Parece um mapa mundo de risco. Está quebrado, meu filho. Cola, mas não cola. Então, a única forma Paulo diz: esquece o passado. Olhe para o futuro. E Paulo diz assim: eu já fui alcançado. É aquilo que eu lhes falava. Eu não fui alcançado pela Bíblia. Eu fui educado pela Bíblia. Mas eu fui alcançado por uma palavra. A Bíblia diz assim que a salvação vem pela fé, vem pelo ouvir. A fé, ela ouve uma palavra e cresce. Eu ouvi uma palavra de Jesus, Salvador. Aquilo entrou no meu espírito. Aquilo entrou. Eu lembro de uma palavra que eu ouvi quando eu tinha uns 14, 15 anos. Ele disse assim: vinde e comei, vinde e recebei de graça. Aquela palavra mexeu tanto comigo, mexe até hoje. Vinde e coma de graça. Paulo disse: eu fui alcançado por isso. E agora o que é que eu faço? Já que eu fui conquistado por um sentimento, agora eu corro atrás dele para alcançar aquilo para o que eu já fui alcançado. Essa é a minha vida. E se cair, Paulo, levanto e continuo a correr. E o tropeço ficou para trás. Então, pastor, o que é que eu faço em 2022? Esqueça o passado, foque no futuro, foque em Deus e continue a caminhar. Faça que nem a Dolly.
continue a nadar, continue a nadar. Pois o teu alvo é Jesus. Talvez você erre de novo, queira Deus que não. Talvez você descubra em você coisas que você não sabe que tinha. Porque essa é uma das piores coisas, quando nos autodescobrimos. Que a gente só tem a melhor forma de se olhar, a gente é tão contemplativo para si mesmo. Mas na jornada nascem coisas em nós que a gente diz assim, uau, eu não sabia que eu era assim não. Mas é porque Deus sabe. E você está conhecendo a Ele e Ele ilumina. E aquilo vem para fora, então você se arrepende, confessa, Senhor, eu não quero isso em mim. Eu não quero ser invejoso, eu nunca fui invejoso, não, tu sempre foi, você só não sabia. Agora está aí todo cobiçoso do que do outro. Ah, Senhor, eu era um cobiçoso e não sabia. Amém, glória a Deus, está maduro. Livre-se disso. É sempre o Espírito, não é o diabo, é sempre o Espírito Santo expondo para fora aquilo que você não sabe que tem. Por isso que Paulo diz, eu quero conhecê-lo. Mas você já não esteve com ele, já não se encontrou com ele, já não andaram juntos 1 milhão de vezes? Mas ainda eu conheço muito pouco. Eu quero conhecê-lo mais. Então Paulo vai terminar dizendo assim, andemos de acordo com o nível que alcançamos. Ou seja, você está no nível 3, ande nesse nível. Não vire menino. Prossiga para ir para o nível 4. 2022, Manancial de Vida vai ter como objetivo um caminho para a maturidade. Vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Vamos prosperar, vamos. Mas vamos amadurecer. Porque a prosperidade é passageira. A maturidade é eterna. Na escala de princípios, precisamos mais amadurecer que prosperar. Pastor, o senhor não quer prosperar? Não, eu vou prosperar. Mas eu vou amadurecer. Por quê? Vou lhe dar uma chave. João disse ao seu amigo Gaio, eu quero que você prospere na mesma medida que prospera a tua alma. Então vamos amadurecer, que a prosperidade vem te acompanhando igual, mesmo nível. Busquemos o reino, o outro vai vir. Então vamos, em relação ao ano passado a gente buscou, agora nós vamos dar um pulo para cima, vamos para outro nível. Agora nós não buscamos, agora a prosperidade nos persegue. Aleluia!